Tem muita gente falando aí na internet sobre vender PLR e não pagar nada, absolutamente nada de impostos. Será que é isso mesmo? Já vou logo te falando que tem uma pegadinha nisso aí que a gente vai mostrar nesse vídeo, então fica ligado para você que vende PLR entender exatamente como é que funciona a tributação, quanto que paga ou se realmente não paga nada. Vamos lá. O que é que acontece aqui, tá? Quando a gente fala de pagar impostos, a maneira ali mais informal, né, de falar sobre isso é exatamente eu chamar inclusive impostos de impostos, né? Para quem não é contador, fica mais fácil de entender aquilo que a empresa tem que pagar chamando de impostos, maravilha. E quando eu vendo PLR, há sim uma possibilidade real de a gente não pagar nada de impostos. Só que qual é o detalhe? Quando eu vou ver as obrigações que a minha empresa precisa, né, cumprir ali com o governo em relação a pagamento desses impostos, na verdade eu tenho ali vários tipos diferentes de pagamentos que a empresa precisa fazer para o governo. E dentre esses pagamentos existem aqueles que são chamados realmente de impostos, como por exemplo imposto de renda, né, imposto sobre serviços, imposto sobre circulação de mercadorias, maravilha. Mas também existem outros pagamentos que a empresa precisa fazer para o governo, que elas são chamadas de, por exemplo, contribuições, de taxas, ou eu posso chamar tudo de tributos, tá? Então, quando eu estou falando de imposto, eu estou falando de um tipo de tributo que existe, mas não é somente, né, impostos ali que existem. Quando você não é contador, a gente, para simplificar, né, a comunicação, trata tudo como sendo imposto. Mas na prática, o que o governo recebe da tua empresa é uma parte em impostos, outra parte em contribuições, outra parte em taxas. Quando a gente soma tudo isso, a gente está dizendo que eu tenho ali tributos, né, de várias modalidades diferentes. E o que é que isso tem a ver, Luiz, aqui com a questão do PLR? Bem, o PLR, você tem ali de fato a possibilidade de não pagar nada de impostos. Só que tem alguns outros tributos que não são impostos, mas que a empresa tem que pagar para o governo, que o PLR não vai escapar. Então, é errado quando eu falo que é zero, né, zero tributação de PLR, porque eu não vou pagar impostos, mas eu vou ter alguns outros tributos ali que vai ter sim que pagar, independente de você estar vendendo PLR ou não, tá? Para facilitar, eu montei aqui uma tabelinha mostrando até os percentuais que o PLR paga de imposto, a forma como ele paga menos, né, que se aproxima ali de 0%, mas não é 0%, né? Ele sempre vai ter algo a pagar de tributos, tá? E aí essa tabela vai facilitar para você entender e também até colocar no teu preço, né, na tua organização, quando você vai montar ali a tua estratégia de venda, o quanto que você vai pagar de tributos, né, que envolve também os impostos, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui com essa tabelinha para facilitar a nossa explicação, tá? Então, o primeiro ponto, né, é que eu separei em mercado interno e mercado externo. E isso também vai impactar em quanto que você paga de impostos, né? Eu estou chamando aqui impostos entre aspas, mas nesse vídeo eu vou trabalhar da forma mais técnica. Então, quanto que você paga de tributos? Tributos, né, envolve impostos e outros, né, outras espécies tributárias ali, outros tipos, né, de pagamentos que a tua empresa faz para o governo, tá? Então, separei mercado interno e mercado externo e também separei o tipo de tributação que a tua empresa, né, pode ali optar. Coloquei as duas principais que seria o Simples Nacional ou lucro presumido, beleza, para que você tenha essa noção de diferença, né, de percentuais aqui em um e outro, tá? Antes de mais nada, até para facilitar também aqui, vou até dar alguns exemplos, né, de impostos de fato. A gente tem, por exemplo, o ICMS, o ISS, né? ICMS é um imposto estadual, quando você vende ali uma mercadoria. O ISS é um imposto municipal da prefeitura, né, quando você presta um serviço. Você tem o IR, que é um imposto de renda. E aí a tua empresa também pode ter que pagar outros tipos, né, de tributos, como a CSLL, que é uma contribuição, PIS, COFINS, que também são contribuições, tá?
Então, entenda, né, que imposto é um tipo de tributo. Eu tenho vários tipos de tributos, dentre eles eu tenho os impostos, tá? E aqui a gente vai entender como, né, que o PLR ele realmente fica sem pagar nada de impostos, mas sempre vai ter alguma coisa de tributo para ele pagar. Então vamos lá. Primeiro ponto, tá? Quando eu estou falando aqui de PLR, eu estou entendendo que você está vendendo ali algo que o teu cliente, ele vai poder fazer um download. Ele vai baixar aquele arquivo, né? Então pode ser um e-book PLR, pode ser um audiobook, né? Se você permitir que ele também faça ali o download, tá? Porque para que você consiga trabalhar uma redução tributária bem agressiva, eu tenho que realmente estar vendendo para o cliente uma mercadoria digital. E o que é que o governo, o fisco, né, entende como mercadoria digital? Aquilo que a pessoa pode fazer o download, simplesmente isso, que ela pode baixar aquele arquivo. Tá? Então por isso que quando a gente fala de videoaula é diferente, porque na videoaula, na grande maioria dos casos, você não permite que o aluno ele baixe aqueles vídeos, ele só pode acessar o conteúdo ali, ele não tem a propriedade, né, daqueles arquivos de vídeo. Mas no caso aqui do PLR, eu estou considerando então que você disponibiliza a cópia, né, daquela obra, daquilo que você criou, né, ou daquilo que você melhorou, aperfeiçoou, traduziu, enfim, a pessoa tenha a possibilidade de fazer o download, seja para o celular, para o computador, para o drive, né, na nuvem, enfim. Beleza. Dito isso, vamos lá. Se eu estou vendendo então um e-book PLR, por exemplo, eu vou ter, né, uma venda de mercadoria digital, de um livro digital, e de cara eu não vou pagar esse negocinho aqui que se chama ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Eu tenho essa imunidade, né, tributária, eu não pago ICMS. Também não vou pagar ISS, porque o ISS é só para quem presta serviço. Se eu estou vendendo uma mercadoria, né, digital, um PLR, eu não estou prestando serviço, eu estou vendendo uma mercadoria. Então eu não tenho do que falar aqui de ISS. Agora, o imposto de renda, a pessoa vai ter que pagar imposto de renda sim. Tá? Não existe nenhuma imunidade ou isenção de imposto de renda para o PLR. Então, olha só, né? Aqui já não tem como escapar, vai ter imposto sim, que é o imposto de renda, tá? Mas dentro do Simples Nacional, aqui a gente pode ter, né, algumas variações aqui no total de imposto que você tem que pagar, no total de tributos que você tem que pagar, dependendo da tributação, né, dependendo do tipo de tributação que a tua empresa escolheu. Então, por exemplo, se você está vendendo para o mercado interno, o público que está comprando está aqui no Brasil e a tua empresa ela é do Simples Nacional, você vai pagar aqui, olha só, a partir de 2,75%. A tributação já vê que é bem menor, né? Dentro desses 2,75%, não vai ter impostos como o ICMS, né? Mas vai ter ali alguns outros tipos de tributos, tá? Então você paga a partir de 2,75%. Se você vender para o mercado externo e a tua empresa ela é do Simples Nacional, você também vai ter o percentual de tributos ali a partir de 2,75%. Por que eu estou colocando a partir? Porque no Simples Nacional você tem uma espécie de escada. À medida que você vai subindo essa escada, que o teu faturamento vai aumentando, o percentual de imposto vai aumentando também. Qual a diferença, Luiz, então, desses dois aqui, né, interno e externo no Simples Nacional? A diferença, deixa eu até apagar isso aqui para facilitar. A diferença é que aqui no mercado interno, né, você sendo do Simples Nacional e vendendo para o mercado interno, você paga esse percentual de 2,75%, enquanto o teu faturamento for de até R$180 mil nos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o acumulado do teu faturamento tem que ser de até R$180 mil para você ter esse percentual de tributos, né, de 2,75% no Simples, tá? Vendendo para o mercado interno. E qual a diferença do mercado externo? No mercado externo, o teu faturamento, enquanto ele acumulado for de até R$360 mil nos últimos 12 meses, você vai manter esse percentual de 2,75%. Então, observa, né, que se eu vender para o exterior, se o meu PLR está sendo direcionado, né, para um mercado fora do Brasil,
eu também vou manter o mesmo percentual ali inicial de 2,75%, só que eu vou manter ele por mais tempo, porque, né, eu vou ter essa possibilidade de, enquanto o meu faturamento acumulado for de até R$360 mil nos últimos 12 meses, eu continuo com 2,75%. Se é o mercado interno no Simples Nacional, não é assim, né? Só até os R$180 mil iniciais ali acumulados é que eu mantenho 2,75%. Quando ultrapassa R$180 mil acumulados nos últimos 12 meses, o percentual ele já aumenta um pouquinho, tá? Então, essa é a principal diferença. Isso aqui vai dar em média, né, mais ou menos R$15 mil de faturamento todo mês, aqui se for para o mercado externo, e mercado interno, né, e mercado externo, R$30 mil todo mês, em média, tá? É só uma média, óbvio que você pode faturar mais do que isso, ou menos também. O importante é que no acumulado dos últimos 12 meses, você esteja dentro dessas margens aqui, né, que eu demonstrei, para que você tenha esse percentual. Então, você vai aumentando o teu faturamento, você já está escalando, o teu percentual vai aumentar também, beleza? O Simples, ele tem essa característica, né, que ele é variável, o percentual dos impostos, né? Porque vai depender do faturamento acumulado que você tem. Show? Já no lucro presumido vai funcionar da seguinte maneira: se a tua empresa não é optante do Simples Nacional e você foi lá para o lucro presumido, está vendendo PLR para o mercado interno, você vai pagar um percentual de imposto fixo de 5,93%. Isso quer dizer que, independente do teu faturamento, se você faturou R$10 mil no mês, se faturou 1 milhão, se você tem ali acumulado nos últimos 12 meses R$100 mil ou R$10 milhões, não importa, o percentual ele é fixo de 5,93%. E se você está vendendo o PLR, a tua empresa é do lucro presumido e está vendendo para o público externo, né, o público que está no exterior, o percentual vai baixar para 2,28%. Então, olha só, né, já tem uma redução aqui bem considerável, né? E também aqui é um percentual fixo, independente do teu faturamento acumulado, independente de quanto que você esteja faturando, não vai aumentar, ele fica fixo, tá? Isso aqui é uma característica, né, do lucro presumido. Só que qual é o detalhe? Às vezes a pessoa quer ir logo direto para o lucro presumido, você tem que colocar na tua balança que você tem alguns custos a mais, como por exemplo a contabilidade, né? Quando você sai do Simples Nacional e vai para o lucro presumido, os honorários de um escritório de contabilidade eles tendem a aumentar também consideravelmente, porque no lucro presumido traz mais obrigações ali para a empresa, né? No sentido de gerar mais demanda de trabalho para o escritório de contabilidade. Então, às vezes, se você está com faturamento ainda acumulado baixo, né? Até ali aqueles 180, 360 mil reais por ano, né? Nos últimos 12 meses, talvez não compense você já fazer logo uma mudança para o lucro presumido. E eu estou te falando isso aqui, né? Olha só, para mim, como escritório de contabilidade, seria interessante você ir para o lucro presumido, porque eu vou ganhar mais também, né? A gente cobra honorários maiores quando a empresa vai para o lucro presumido. Mas aqui eu estou jogando a real, né? Você tem que analisar se realmente é o momento de já migrar para o lucro presumido. Então, muitas vezes, por mais que você vá ter uma redução ali, pouquinho, né? De 2,75 para 2,28%, praticamente aí 0,5% de redução nos tributos, mas o teu faturamento ainda não está tão grande, esse 0,5% ainda não vai ser tão relevante ali todo mês, então pode ser melhor se manter no Simples por mais algum tempo, né, até chegar o momento ideal para você fazer essa migração, tá? Então fica aí também essa dica, beleza? Resumindo, o PLR ele não é isento de impostos, né? Ele não tem zero impostos no PLR. A tributação diminui bastante quando a gente compara principalmente com quem vende videoaula, né? Com quem vende ali treinamento, mentoria normal, mas não é zerado, tá? Tem sim algo de tributos para pagar e você viu aqui nessa tabela, né, que é um percentual baixo, mas não é zero, beleza? Espero ter ajudado. Quer mais vídeos, né, mais instruções, mais dicas para o teu negócio digital? Acompanha aqui o nosso canal da Foguete Contabilidade.